Alô, meus queridos! O Carlão voltou! Que alegria! Fala, galera! Fazendo aqui a solução da nossa provinha do Enem 2024, segundo dia, aplicação aí física, exercício 115 de circuito elétrico. Bora fazer uma leitura atenta aqui desse exercício. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido. Sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento. Então tem uma tensão e uma corrente máxima. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura a seguir ilustra o símbolo do LED, usado na representação de circuitos. Então está aqui o LED e aqui está o sentido da corrente. Presta atenção no sentido da corrente para o LED funcionar. Se a corrente mudar o sentido, então o LED para de funcionar. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria que fornece 4,5 volts de DDP. A DDP é a alma da eletroddinâmica. Então, em circuito elétrico, vamos olhar as correntes e as DDPs, beleza? 2 LEDs de tensão 3 volts, ou seja, esse LED só funciona se para ele for dado uma tensão de 3 volts. E corrente máxima de 1 mA. Se a corrente passar de 1 mA, ele queima. Então ele precisa de no mínimo 3 volts para funcionar, mas se a corrente passar de 1 mA, ele queima. E tem aí também 2 resistores de 1,5 kΩ cada, beleza? O circuito que o estudante pode montar para que todos os LEDs fiquem acesos e que cada um seja percorrido por uma corrente máxima. Então olha só, não é só ficar aceso, ainda tem que ser percorrido pela corrente máxima. A gente vai observar que tem circuitos aqui que não vão funcionar. Tem circuitos que vão funcionar. Olha aqui, a corrente sai do terminal positivo do gerador. Ela vai dividir e vai passar pelo nosso LED no sentido que é permitida a passagem da corrente. Então aqui, caso a DDP e a corrente estejam ok, esse circuito ele pode funcionar. O sentido da corrente já me ajuda. Na letra B, o sentido da corrente é coerente também. Olha lá, ó, a corrente sai do terminal positivo e vai passar pelo LED no sentido correto aí. Na letra C, se você observar, dá uma olhada aí. Olha o sentido da corrente. Esse sentido não é o sentido correto da corrente no nosso LED. Então esse tipo de alternativa não serve pra gente. Na letra D, tá ok, ó, a corrente subiu, né, terminal positivo, corrente desceu, passou pelo LED no sentido indicado. Aqui tá excelente. O sentido da corrente. Estamos analisando corrente primeiro. Corrente saiu do terminal positivo, dividiu. Na hora que a corrente vai passar pelo LED, opa, olha o sentido que ele está passando, não condiz com o sentido correto de passagem da corrente elétrica. Então esse circuito ele não funciona. Temos 3 circuitos, precisamos fazer uma análise das DDPs, beleza? Agora é um momento crucial para a gente. Cada corrente nossa, ela está valendo corrente máxima, 1 mA. Então, nesse diodo passa 1 mA, nesse diodo passa 1 mA. Qual é a corrente que passa nesse resistor? 2 mA. Dá para saber a DDP naquele resistor, sabia? O, U é igual a R vezes I. A DDP naquele resistor é o valor da resistência, que é de 1,5 kΩ, 10 ao cubo, multiplicado pela corrente de 2 mA, 2 vezes 10 a menos 3 ampere. Dá para simplificar. Porque quando simplifica, simples, fica. Ah, não, que alegria. Ah lá, 1,5 vezes 2, a DDP deu uma DDPzinha nossa aí. Vou pegar o roxo. De 3 volts. Calma aí. Se esse resistor consome 3 volts de DDP, dos 4,5 volts, sobra quanto para alimentar o nosso LED? De 3 gastos, sobra 1,5 volts.
e 1,5 volts não consegue acender o nosso LED. Ou seja, esse circuito ele não é um circuito funcional, beleza? Bora analisar o circuito de baixo. Vamos lá. Correntezinha que passa. Tem que passar a corrente máxima. 1 mA aqui, 1 mA aqui, certo? Qual é a corrente que passa nesse resistor de cima? 1 mA. Qual que é a DDP nesse resistor? U é igual a R vezes I. U é igual a valor da resistência, 1,5 10 ao cubo, vezes o valor da corrente que passa nele, que é de 1 mA. 1 10 a menos 3. Simplifica! Porque quando simplifica, simples, fica. Pshim, pshim. E olha o que sobrou aqui para nós. Sobrou aqui uma DDP, um U de 1,5 volts. Se esse resistor gasta 1,5 volts, dos 4,5 fornecido pela bateria, quanto que sobrou para alimentar o nosso LED? Sobrou 3 volts. E assim, o nosso circuito ele vai funcionar. Letra B, alternativa correta. Por que a letra D não é? Porque esse cara precisa de 3 volts para funcionar, para acender. E o LED de baixo precisa de 3 volts. E eu só dou 4,5. Só que eu já preciso de 6, mais a DDP no resistor. Então esse circuito não vai funcionar. Letra B, alternativa correta. Valeu, meus queridos. Aí, ó, questãozinha mais pegadinha aí do nosso Enem 2024. Vamos para mais.